O olhar verdadeiro não é a razão. Você não precisa pensar como eu penso, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? Mas eu não sigo a minha razão. Eu não acredito que ela é um parâmetro para que nós possamos promover escolhas, né? Quando eu decido algo na vida, eu procuro ficar em silêncio e ouvir o que existe dentro de mim, nas profundezas do meu ser. Eu procuro ouvir o que ecoa lá de dentro, o que brota lá. Muitas vezes eu estou em meio a um conflito, experimento dúvidas, não sei o que fazer. Há um mar de pensamentos e sentimentos, há uma nuvem de poeira em torno de mim, né? Alguns, numa situação dessa, seguiriam a razão de forma fria e calculista. Eu não faço isso. Primeiro eu deixo os pensamentos e os sentimentos brigarem entre si. Muitas vezes eu me transformo numa arena de batalhas, né? Num campo de batalha. Eu experimento dentro de mim coisas atrozes, uma dor profunda muitas vezes, porque o conflito é algo doloroso. Mas quem evita o conflito na sua vida, se apegando a dogmas, né? Se deixando guiar pela razão fria e calculista, acaba extirpando o mais belo de sua vida, acaba eliminando e matando a arte, porque a arte está nos sentimentos, a arte não é uma coisa racional, a razão mata a arte. A razão até pode desenvolver técnicas, né? Mas não a arte em si mesma, porque ela é resultado do espírito, dos sentimentos intuitivos que o ser humano tem dentro de si. Então eu sempre procuro identificar a minha intuição. Muitas vezes eu estou num momento em que eu tenho dificuldades, mas daí eu fico em silêncio, eu vou caminhar, espero alguns dias em meio àquele redemoinho interior de sentimentos antagônicos, até que um sentimento intuitivo se erga e se imponha convictamente, como uma certeza. Então eu faço isso, né? Primeiro o caos, primeiro a tempestade, um pouco de dor e sofrimento, e de repente, quando a tempestade está indo embora, e o céu se abrindo, e o sol novamente iluminando o horizonte, surge uma certeza dentro de mim. E isso eu sigo. Isso é a intuição. Muitas vezes a intuição ela surge de forma imediata, como um raio, né? Como um raio, mas nós estamos hoje imersos numa poluição magnética, numa poluição de formas de pensamento. Existe no entorno da Terra o anel trevoso, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Os próprios seres humanos, ao longo dos séculos e dos milênios, foram emitindo tantos pensamentos e sentimentos ruins que a Terra está envolta por uma densa nuvem de energias negativas, de formas de pensamentos que desorientam as pessoas. Então, muitas vezes é um pouco difícil ouvir a intuição. A intuição ela não é nem a razão e nem as paixões e aqueles sentimentalismos moles e fracalhões. A intuição não tem nada a ver com aquela moleza, com a compaixão de sentir pena, de se deixar arrastar pelas paixões. A intuição está acima disso tudo, tanto da razão como desses sentimentalismos. E eu sempre procuro ouvir a intuição. Somente ela me deixa em paz quando eu a obedeço. Porque se seguimos apenas a nossa razão,
matamos a nossa vida interior. Podemos sim ter uma vida certinha, toda esquadrinhada, uma vida dogmática, onde quase tudo dá certo materialmente, mas o desenvolvimento interior, como fica? Os sentimentos intuitivos, como ficam? Como fica a arte da vida quando nós vivemos de forma fria e irracional? A arte ela acaba sendo destruída ou ela vira apenas um mecanismo técnico? Daí as pessoas, não entendem porque a arte é tão feia hoje, porque é uma arte racional, ou é uma arte esquerdista e globalista que serve justamente para desviar as pessoas do seu foco. É promovida uma poluição estética para que as pessoas percam as referências. Esse é um tipo de arte. Ou nós temos essa arte mecânica e racional, que é uma técnica apenas, mas nisso não está o belo. O belo está no espírito, nos sentimentos intuitivos. O espírito é capaz de dar origem ao belo, de criar algo belo, de formar algo belo, melhor dito. Os seres humanos, eles não são criadores, eles são formadores, porque todas as partículas já estão no universo. Os seres humanos apenas vão combinando essas partículas e formando coisas a partir disso. E somente quem tem vida interior pode ser artístico. Não me refiro a ser um artista, mas ser artístico em sua vida, em deixar-se orientar e conduzir pela intuição e os sentimentos intuitivos, e não apenas a razão fria e calculista. Então, o verdadeiro olhar é o olhar do espírito. O olhar do espírito que aponta caminhos inovadores ao ser humano, que não são modistas. Nós temos, de um lado, uma tradição estagnada, uma tradição dogmática, e, de outro lado, esses modismos depravados. São os dois extremos. Nós precisamos de algo novo, como disse Cristo. Um caminho novo, nascer de novo. E somente podemos adentrar por um caminho novo se ouvirmos a nossa intuição. A razão ela está comprometida com os projetos dos homens. A razão ela procura trazer para o indivíduo algo que deu certo na vida de outra pessoa. Mas nem sempre aquilo que deu certo na vida de uma outra pessoa serve para mim ou para você. Cada ser humano precisa encontrar o seu caminho de forma independente, autônoma, de forma particular e peculiar. Nisso está a evolução espiritual. Em nós arriscarmos, em nós não temermos, em cometermos erros. Quem não erra também não cresce nessa vida, não aprende. É preciso correr o risco do erro. Mas quem desperta espiritualmente, identifica a sua intuição, com o passar do tempo, ele vai fortalecendo a sua verdadeira vontade, o seu verdadeiro olhar. E assim vai acertando de forma mais acertada. É uma contradição isso, acertar de forma acertada, mas age de forma acertada. Porque a intuição ela aponta caminhos de fato para o ser humano, caminhos pertencentes a ele próprio, e não caminhos de outras pessoas. Ou as depravações do mundo, essa sensualidade depravada, toda essa decadência esquerdista e globalista. De um lado isso, do outro lado todo esse dogmatismo religioso, mas nós precisamos transcender tudo isso. E para que o possamos, temos que viver intuitivamente e identificar o olhar do Espírito. Este é o verdadeiro olhar que nos permite fazer a diferença e fazer o que é certo
fazer o que é certo. E a razão, ela é apenas um instrumento. A razão, ela não é o olhar, o verdadeiro olhar. Ela é um instrumento. E o verdadeiro olhar é, na verdade, a intuição. A intuição é que permite ao ser humano fazer a diferença, ser livre e também alcançar a felicidade. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!